Ok, turma, tudo bem? Estamos aqui de volta. A gente vai voltar a falar de laços de repetição, tá bom? É a segunda parte de laços de repetição. Então, lá na aula anterior, o que nós vimos? Nós vimos o laço de repetição com condição no início, né? Usando o while, que é o enquanto. Vocês perceberam que a condição ela fica ao lado do while, tá bom? Essa é a condição que vai ser testada. Eu tenho um abrir e um fechar de chaves. Tudo que está dentro desse abrir e fechar de chaves é o quê? Serão, na verdade, as instruções para a condição verdadeira. Então, se a condição aqui for atendida, eu vou executar o que está dentro do laço, tá? E a gente viu que esse laço, ele pode ser executado repetidamente, ok? Hoje a gente vai ver a segunda parte, que é os laços finitos, né? Usando o for. O for, ele é um laço finito. Em Portugal, ele representa o para, tá? A condição de teste, ela tem 3 argumentos. Percebam que são 3 argumentos separados por ponto e vírgula, tá bom? A condição, ela fica entre parênteses do lado do for. Então, quais são os argumentos desse laço, né? O primeiro argumento é o início. O que é o início? É uma instrução que você vai atribuir um valor inicial para uma variável, que é aquela variável de controle, né? Que você está controlando o laço, tá bom? O segundo argumento é o fim, que é uma instrução que vai dar final para o laço, tá bom? É a instrução que vai dar condição com o valor final do laço. E o terceiro argumento, ele pode ser incremento ou decremento, tá? Dependendo do que você está utilizando nesse laço finito. Perceba que o for, ele também tem abrir e fechar de chaves. Tudo que está entre o abrir e fechar de chaves são instruções que deverão ser executadas, tá certo? Por esse laço de repetição que é finito, ok? Nós vamos ver agora um exemplo, que é o exemplo tabuada. Esse exemplo tabuada, ele está lá no Portugal Studio. Vocês podem executá-lo no Portugal Studio, tá bom, turma? O que esse exemplo faz? Ele vai pedir ao usuário que informe um número inteiro. Logo após, ele utiliza um laço de repetição do tipo para, que é o nosso for. E aí, o que vai acontecer? Vai calcular e vai exibir a tabuada do número informado. Então, se eu informar para ele 1, 2, ele vai exibir a tabuada de 2. Mas bora ver qual é a tabuada que vai ser exibida, né? Aqui eu tenho um programa, né, inteiro. A função início eu tenho declarado 3 variáveis do tipo inteiro, ó. A primeira variável é a variável número, a segunda é resultado e a terceira é contador, ok? Aí tá, escreva, informe o número para ver sua tabuada. Então, o usuário vai digitar um número inteiro qualquer. Aí ele digita o número inteiro. Aqui, a gente está mostrando a instrução limpa como um comentário, tá bom, turma? Mas isso aqui foi colocado comentário para ela não ser executada no nosso programa. Mas depois vocês podem executar sem problema nenhum, tá bom? Aí, em seguida, você tem para. Para o quê? Contador recebe 1. Contador recebe 1, então significa que o contador, a variável contador, foi iniciada com o número 1. O segundo argumento é contador, que é o fim, né? Contador tem que ser menor ou igual a 10. Ou seja, aqui é que eu vou parar, é a condição de teste para parar o meu laço, tá bom? E, por fim, eu tenho o incremento. Contador incrementa, né? Incrementa, mais. Então, eu vou incrementando o meu contador, tá bom? Perceba que dentro do para eu tenho o que tem que ser executado. O que é que ele está pedindo? Resultado recebe número vezes contador. Então, significa que a tabuada que a gente vai mostrar é a tabuada de multiplicação, tá certo? Tanto é que ele vai pedir, ó, no final, para ser impresso na tela, ó, o valor do número que o usuário digitou, o símbolo de multiplicação, que é o X, né, o vezes, contador, né, o valor do contador, que vai estar rodando, o sinal de receba, que no caso para impressão é igual, e o valor que dá no resultado, tá certo? Então, ele vai mostrar a conta para a gente aqui da tabuada.
Bora ver como é que vai ficar os testes. Aqui foi feito um teste, ó. Perceba que o usuário digitou o número 1, aí o que que apareceu? Apareceu como a gente já prestou atenção, ó. Primeira linha, você percebe aí que na primeira linha ele está mostrando o número, em seguida ele mostra o contador, né? O valor do contador naquele momento de teste, e depois ele vai mostrar o resultado. Então, olha como ficou o número, o contador e o resultado. O número, o contador, perceba que foi incrementado, mais um, né? E o resultado. E assim ele mostrou toda a tabuada de 1 de multiplicação para a gente. Ok, turma? Então, isso aqui é o uso do laço finito for, tá bom? Ele é pré-determinado esse laço. Aqui nós temos duas tarefas para vocês executarem, tá bom? A primeira tarefa que vocês vão fazer é construir um algoritmo que escreva um programa que retorne esses valores aqui, ó, 1 a 10. Perceba que é na ordem crescente. Em seguida, vocês vão fazer um outro programa, só que agora ele vai retornar para a gente de 10 a 1, na ordem decrescente. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês, ao final, né, depois de observarem lá no Portugal Studio o funcionamento do exemplo tabuada, fizessem esses dois programinhas aí para exercitar, tá bom? E agora, com isso, a gente finaliza, né, as estruturas de controle para na próxima aula a gente já dar início aos primeiros programas no dispositivo eletrônico, né, na plataforma Arduino. Tá certo, turma? Qualquer dúvida, podem entrar em contato aí, tá bom? Até a próxima aula.